Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um dos melhores episódios de Rick and Morty, o último episódio da 7ª temporada que tem muita coisa boa, principalmente porque ele toca em vários assuntos emocionais. Eu sempre me pergunto o que cada episódio de Rick and Morty pode me ensinar, e eu tenho certeza que esse aqui pode fazer pensar pelo menos 1% sobre a sua própria vida. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com o Rick e o Morty no meio de uma feira de pesadelos, só que eles não estão sentindo medo de nada do que tá acontecendo ali, isso porque os dois já viram muita coisa em suas vidas, por isso é difícil alguma coisa despertar algum medo neles. O mesmo acontece com o Batman, por exemplo, que por ser muito traumatizado, perdeu o medo de praticamente tudo. Logo em seguida, aparece um personagem todo misterioso, dizendo que na Terra existe o lugar mais assustador de todo o universo. Então, os dois vão atrás. Esse personagem também fala que para pessoas que já viram de tudo, só restam alguns medos reais para serem dominados. E isso foi algo que nós já discutimos aqui no canal com aquele episódio das meninas de olhos vazios de Hora de Aventura. Vai lá ver depois. O rapaz misterioso os leva direto pro Denny's, uma rede de fast food que aparentemente existe na vida real, e eles se sentem enganados de serem levados pra ali, porque aquele não é um lugar assustador. Só que quando eles vão sendo atendidos, o garçom diz que se eles quiserem ver o buraco, é só ir ao banheiro. Essa frase pegou estranho, mas beleza. Aqui o episódio começa de verdade, com uma verdadeira jornada do herói. Eles encontram um buraco do medo, que por acaso tá acompanhado de um tutorial de como utilizá-lo. Naquele tutorial, o homem diz que o conceito é muito simples, você pula no buraco, ele manifesta o seu maior medo, e então você pode sair do buraco superando o seu maior medo. O cara até aparece igual um demônio aí, ó. O Morty então pula no buraco e enfrenta umas coisas bem irreais. Pelo menos pra gente, né? Porque pra eles provavelmente já devem ter aparecido algumas criaturas bizarras como aquelas, mas são criaturas bem de filmes de terror mesmo. Só que o Rick pula pra dentro do buraco e ajuda o Morty a enfrentar todos aqueles monstros. Logo após isso, os dois saem do buraco e o Morty com certeza não superou nada. Ele sai completamente traumatizado. Esse medo que ele enfrentou é o medo primordial de todo mundo, que é o medo de sofrer alguma violência física. E nesse caso, ele ia ter vermes no estômago aberto, o que é bem tenebroso pra qualquer pessoa, né? Acho que é o trauma mais antigo da humanidade. Alguma coisa surreal aparece pra você, bate em você, te mata, enfim, normal, né? Quando os dois chegam em casa, um buraco de portal se abre no teto e a mulher do Rick mais nova aparece junto com outro Rick que se sacrificou para que ela pudesse viver. Um dos momentos altos do episódio, foi muito legal ver quem é essa personagem que significou tanto pro Rick e que praticamente iniciou essa história inteira. Porém, apesar de tudo parecer ótimo, os dois concluem que ainda estão dentro do buraco, porque não dá pra ter medo de verdade das coisas se você souber que nada vai acontecer com você realmente, porque você tá dentro do buraco. Então faz parte da experiência pensar que você tá fora da experiência. Além disso, a Diane foi apagada de todas as linhas do tempo, do multiverso, então seria impossível que ela existisse. Seu maior medo é que eu conquiste a Diane de volta e seja feliz de novo. O quê? Por quê? Porque aí eu não preciso de você. Essa foi uma sugestão do Rick sobre o porquê eles ainda estão no buraco, que em última instância é o medo do Morty de ser substituído. Como eles ainda não têm certeza, deixam essa questão em aberto. O episódio continua e o Rick continua tentando desenvolver um relacionamento com a Diane. Ela, por sua vez, não tá muito afim, afinal, o seu marido real acabou de morrer, o que é realmente bem triste pra falar a verdade, e isso mostra o quanto as pessoas são e não são exatamente substituíveis. Porque se você fosse teleportado pra outra linha do tempo nesse exato momento, você notaria como as pessoas são diferentes em cada uma delas, e demoraria até você se acostumar com suas novas versões, mostrando que cada um é único de alguma maneira. O que acontece é que nós nos adaptamos muito bem ao ambiente, então se você ficasse mais de uns 5 anos naquela linha do tempo, em algum momento você ia acabar se acostumando. Claro que isso não é regra pra ninguém, o que eu tô fazendo aqui na verdade é uma grande suposição. As pessoas são diferentes e isso funciona diferente pra cada um. O que eu tô ressaltando é a capacidade do ser humano de se adaptar. Se você for uma pessoa que se desapega fácil das suas próprias emoções e das pessoas e de tudo, a sua capacidade de adaptação é bem maior do que a dos demais. E por isso você pode acabar, entre aspas, substituindo as pessoas por versões semelhantes a elas. Por outro lado, eu penso que como nenhum ser humano é realmente igual ao outro, você gostava muito de alguém e perdeu essa pessoa, essa vai ser uma grande perda pra você. Principalmente se você for uma pessoa que vive pensando no passado e nas pessoas que passaram pela sua vida. Mas em outra oportunidade a gente pode discutir isso aqui com mais afinco, com mais seriedade, enfim. Logo em seguida, o Rick e a Diane têm uma briga justamente por ele ser muito insensível com o que acabou de acontecer com ela, e o Morty diz que a nova teoria é que o Rick tem medo de ter uma segunda chance com a Diane e estragar tudo. Eu tô fazendo isso por você, Morty. Quanto antes eu tiver ela de volta, antes você pode conquistar o seu medo de ser um merda solitário e inútil. Você não acha que isso já foi encarado? Apesar do Rick dizer que tá fazendo isso pelo Morty, pra que ele supere o seu medo de ser substituído, a gente vê que pouco a pouco ele começa a se importar com ela e os dois criam um laço. O legal desse episódio é que a gente não vê só filosofias, pensamentos e absurdos. A gente também vê uma parte importante da própria história do desenho, que é a Diane. Essa mulher foi basicamente
basicamente o estopim de tudo que tá acontecendo até agora, e é bem legal ver ela em cena e ver que ela não é chata, ela é uma personagem boa. A gente percebe que ela é inteligente também. Não sei se tão inteligente quanto o Rick, mas o que dá a entender é que talvez ela seja assim tão inteligente quanto ele. Só que o que acontece é que ela teve menos tempo pra desenvolver inteligência do que ele. A gente sabe que isso afeta muito no nosso desempenho, a forma com que a gente monta a nossa rotina, inclui os estudos dentro dela fazem total diferença. E se tem algo que o universo de Rick and Morty nos ensina é que a chave pro sucesso tá na inteligência e na flexibilidade também, né? Por mais que o Rick seja convenientemente um dos maiores gênios do multiverso inteiro, a sabedoria dele e a inteligência dele vem também de experiência, conhecimento e recurso. Tudo o que você encontra na EPAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, que oferece a flexibilidade que você precisa para explorar o seu potencial. Com os cursos deles, você consegue organizar sua grade de horários da forma que você achar melhor dentro da sua rotina, e quem me conhece sabe que eu dou muito valor a você poder se moldar e moldar o seu dia de acordo com a sua própria vontade. E mesmo que a sua agenda de estudo seja definida por você, ainda assim eles oferecem tutoria individual com profissionais da área que você pode escolher. Além disso, são mais de 150 opções de cursos na EBAC, que vão desde arquitetura até audiovisual, e usando meu cupom Hamlet2024, você já começa o seu curso com R$200 de desconto. O mais legal é que você pode sair inserido no mercado de trabalho com um portfólio completo, sendo uma ótima opção para quem quer começar a trabalhar ou até mesmo mudar de profissão. E para quem não sabe, antes de consolidar minha carreira aqui no YouTube, eu trabalhei por muito tempo como editor de vídeos. Além da filosofia, isso foi essencial para a transição de editor para criador de vídeo. E com certeza, se na época eu tivesse me especializado num curso de audiovisual, por exemplo, iria agilizar muito a minha jornada profissional na internet em si. Também tem a facilidade na questão de pagamento do curso, tendo a opção de parcelamento de até 24 vezes no cartão de crédito e no boleto. Lembrando que, usando meu cupom Hamlet2024, você ainda consegue mais de R$200 de desconto. E o link para começar o seu curso na EBAC vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E se eu fosse você, eu não perderia tempo e buscaria essa oportunidade de começar seu 2024 já com o pé direito nos estudos. A aprendizagem mudou a minha vida e ela também pode mudar a sua. Agora, voltando pro episódio, ele mostra o quanto eles se dão bem. Enquanto o Morty fica meio de lado e o Rick de pouco em pouco se mostra cada vez mais acabado, como se o buraco estivesse sugando a vida dele. Quanto mais o Rick ignora o Morty e os avisos de que ele tá morrendo, mais o Morty fica desesperado pra sair do buraco e salvar o avô. Isso faz com que ele procure o mesmo restaurante onde tá o buraco no mundo real, ou seja, ele procura o buraco dentro do buraco. Isso me fez pensar se é possível ter um buraco negro dentro de um buraco negro, mas enfim, acho que isso não importa tanto assim. Quando ele chega lá, vê o mesmo demônio que apresentou o buraco pros dois. De novo, frase estranha, mas beleza. E aqui rola a conversa mais enigmática, mas talvez a mais filosófica do episódio. Aqui eles discutem como o Rick parece não ter medo de morrer. Ao que parece, ele tenta convencer o Morty de que o Rick se mataria pra ficar dentro do buraco vivendo com a Diane. Ele também chama o Morty de burro e por isso ele não tem medo de ser feliz, porque segundo ele, quanto mais inteligente você é, mais você sabe que a felicidade é uma armadilha, porque ela não pode durar pra sempre, dando a entender que quanto mais inteligente você é, mais medo de ser feliz você tem. Ele usa de exemplo quando você conhece o amor da sua vida, porque apesar de você ter conhecido, isso vai acabar, seja porque ela vai morrer de doença, de acidente, ou o relacionamento de vocês vai se desgastar até acabar. Ele ainda se usa de exemplo, indicando que o relacionamento pode acabar porque um velho disse o que precisava ser dito em uma noite em um bar aleatório. No melhor dos cenários, pensa bem nisso. O melhor caso é vocês morrerem ao mesmo tempo. Credo. Depois de pensar sobre o episódio, eu pensei bastante sobre essa cena em si, e acho que é uma das melhores do desenho disparado, porque a gente vê um ambiente totalmente calmo, dramático, uma vibe meio Coragem, um cão covarde, e eu adoro essa vibe, só que o discurso do mano é completamente niilista. Parece que ele tá lendo o Morty, e ele vai ficando cada vez mais assustado a cada coisa que ele supõe. O Morty até tenta, mas ele sabe que ele não pode vencer no discurso. Apesar disso, eu cheguei à conclusão de que eu não concordo com essa hipótese de que quanto mais inteligente você é, mais você percebe que a felicidade é uma armadilha. Simplesmente porque quem pensa assim cria um círculo e coloca a felicidade no centro, e tudo que tá fora desse círculo não é bom ou não pode ter tido como felicidade. E não é porque a felicidade termina que ela é menos, ou que é ruim ela terminar. Na verdade, nem tudo que é felicidade é bom, assim como nem tudo que é tristeza é ruim. Saber da efemeridade das coisas não as torna piores ou melhores, mas as torna simplesmente coisas. O mundo é o que é, ele não é mais nem menos. O mundo, a realidade, as coisas são neutras, e a felicidade não tá acima ou abaixo da neutralidade. Não é como se a vida fosse um gráfico em ordem cronológica. Porque se tem uma coisa da qual o Rick tem toda a razão nesse episódio, é que tudo é falso. Não exatamente tudo, mas tudo que não é o agora é uma meia verdade. A única coisa real é esse exato instante. O exato instante em que eu tô escrevendo isso, ou que eu tô gravando isso, ou que você tá ouvindo isso pela primeira vez, ou até mesmo pela segunda. A única coisa que importa de verdade é esse momento agora. Esse maldito momento verdadeiro, fora do tempo, fora da ordem cronológica. Não porque ele tá literalmente fora do tempo, mas
porque esse é o único momento verdadeiramente dentro do tempo. Agora é a única verdade. Então, não deixe esses rótulos cronológicos inúteis definirem a sua vida. Talvez a única armadilha seja achar que você só vai ser feliz quando for feliz. Talvez você seja feliz agora, nem perceba que de fato já é feliz. Talvez você seja feliz até mesmo quando tá triste, mas nem percebe que esse, na verdade, é um momento de felicidade. Mas ok, agora vamos continuar, né? O homem diz que o Rick vai morrer porque o buraco tá sugando ele, e o Mori volta pra casa todo cético, desacreditado do lugar onde está, só que pra fazer isso ao extremo, ele precisa realmente provar que aquilo é falso. E isso faz com que ele enfrente todos os seus medos. Ao meu ver, essa é uma boa forma de enfrentar os seus próprios medos. Primeiro, você se convence de que nada é real, e depois você vai e faz, como se fosse em um jogo. Mas isso pode ser perigoso em vários casos, portanto faça isso só como exercício mental mesmo, né, e não literalmente, pelo amor de Deus. Tenha responsabilidade com as pessoas, a vida não é um jogo. Pra tentar sair daquele buraco e salvar o Rick, o Mori começa a enfrentar todos os medos que ele acha que tem, então ele chega à primeira conclusão de que o maior medo dele é não ser aceito, e por isso começa a fazer várias coisas absurdas pra ser rejeitado socialmente. Me segura! Ah! Ninguém encosta e nem fala com esse garoto nunca mais. Se você gosta de filosofia, talvez tenha lembrado do Diógenes, o cínico, quando viu essas cenas, porque ele era um filósofo que desafiava as pessoas dessa forma. Ele não corria atrás de reconhecimento dos outros ou tinha qualquer necessidade de aprovação. Isso porque quando você busca a aprovação dos outros, acaba abrindo a mão da sua própria liberdade, inclusive da liberdade de não agradar os outros, e também da sua vida. Porque quando você procura agradar os outros e viver agradando aos outros, acaba vivendo a vida das outras pessoas, como se fosse um boneco que só serve para cumprir expectativas alheias às suas próprias. O Mori se libertar desse medo é essencial para que ele saia do buraco, ou seja, se agarre novamente à sua liberdade. Afinal, esse é o propósito de superar um medo, é conseguir viver de forma mais livre, mais leve. E para você ser livre, não pode viver para as outras pessoas, você tem que viver para si mesmo, de acordo com as suas vontades, com os seus desejos, com a sua virtude. Depois de uma grande odisseia repudiando a ação das pessoas e fazendo tudo que não era socialmente aceito, Mori aparece pelado em uma peça de teatro da qual pediu para interpretar e o buraco começa a bugar. O Rick vai atrás, percebendo que o Mori tá todo sugado, ele decide sacrificar aquele mundo de fantasias em troca da vida de seu neto, até porque ele iria morrer. Nisso, os dois ficam peladões em cima do palco e cantam pra espantar os males. Na verdade, eles fizeram o pior rap que eu poderia ter visto na minha vida inteira, mas tudo bem, né? E os dois finalmente acordam e saem do buraco, depois de terem dominado os seus medos. Só que o Rick sai triste e o Mori sai se sentindo todo estranho e levanta a hipótese de ainda poder estar no buraco. E dito e feito, os dois ainda estavam no buraco. E o Mori começa a admitir um monte de medo que ele sente pro Rick e o Rick também. Então os dois voltam pra casa com muito medo de ainda estarem no buraco, e mais uma daquelas cenas começam onde uma música emocionante toca e uma montagem começa a acontecer, que nesse caso é a vida do Mori. A gente vê ele se formando na escola e depois na faculdade, tendo sua vida normal, trabalhando como uma pessoa normal, não sei pra quê, mas beleza. Isso aqui é tipo um bilionário escolher esse CLT, vai entender, né? O vô dele pode fazer literalmente qualquer coisa, mas tudo bem, vai que ele trabalha porque ele gosta, né? Até que o Mori se olha no espelho e vê que ele ficou a cara do pai dele, o que se revela o medo real de virar o próprio pai. Ele tem medo de ser um Jerry. E nisso a gente vê que eles estavam esse tempo inteiro no buraco. Nada, a gente vai superar isso. Eu vou ficar por aqui. Não, nós somos o Rick e Mori. Eu não vou embora sem você. Logo após essa cena, o Rick diz que o Mori é insubstituível e ele nota uma coisa que vinha sendo rejeitada e repetida desde o começo do episódio. Literalmente, o primeiro palpite do Rick no episódio foi esse, de que o verdadeiro medo do Mori era ser uma pessoa substituível pro Rick. Ele tem medo de que o Rick não fale isso na vida real, que, em resumo, é um grande medo de confiar no Rick. Ele usa como argumento o fato de que o verdadeiro Rick nunca teria pulado no buraco pra salvá-lo, como aconteceu no começo do episódio. O Rick nunca teria sido tão emocional a ponto de pular pra salvar o seu neto. E o Mori só se dá conta por causa disso, porque de repente o Rick age de uma forma como ele nunca agiria. Mas eu também entendo o Rick aqui, porque quando o Mori cai no buraco, parece que ele só desmaia e é só isso. E não que aparece os monstros e dá pra ver tudo o que tá acontecendo lá dentro, do lado de fora. E eu também vi alguém falando na internet que o medo do Mori ser substituído é bem compreensível, já que os Ricks viviam trocando seus Moris na cidadela. Isso pode ter traumatizado ele de alguma forma. No final do episódio, o Mori fala pro Rick não pular no buraco, porque ele não vai gostar daquilo. E eles vão embora. Só que o Rick volta correndo. Eu achei que ele fosse pular no buraco e acho que ele correu com essa intenção. Só que ele desistiu no último segundo, dando um voto de confiança pro neto, indicando que algo mudou. Ou algo talvez tenha sido sempre assim. E pra mostrar que o Mori realmente não é substituível, ele coloca uma foto do neto no quadro das pessoas que superaram os seus medos e pularam
estão no buraco. O mais engraçado é que em uma das últimas cenas, o Mori pergunta pro Rick se ele é insubstituível. E quando o Rick vai começar a responder, ele fala, defina o que é insubstituível. E o Mori fala, tá bom, deixa quieto, tá tudo bem assim. Indicando que, apesar do Rick não ter respondido propriamente, o Mori entende que ele racionaliza demais as coisas e pensa demais sobre as coisas. E tudo que ele não precisava naquele momento era uma resposta filosófica, racional, realista. Ele precisava de emoção, tanto que ele abraça o avô dele. E essa é uma das cenas mais bonitas de Rick and Morty. Pra mim, esse entra na lista de um daqueles episódios mega memoráveis e toda a narrativa construída nele é incrível. E por mais que o Mori já tenha tido esse arco de confiança no Rick, eu acho que esse episódio, principalmente o final, diz muito mais sobre o próprio Rick do que sobre o Mori. E por isso esse episódio é completamente válido. Fora que os caras fizeram uma checklist de tudo que a gente gosta, né, em um episódio. Eu gostei muito e me diverti muito. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o like, deixa o comentário e bem-vindo ao Agora.